Fala galera, Guilherme Capão na rede, vamos falar de Copa do Brasil. Saíram hoje os confrontos aí das quartas de final, repleto de clássicos. E hoje eu quero trazer uma abordagem com vocês sobre como pode impactar a vida dos times no Brasileirão, aqueles que estão na Libertadores, como que podem ter a sua vida atormentada aí por essas três competições. Enfim, depois da vinheta, a gente vai fazer um giro rápido aqui para falar sobre Copa do Brasil, os confrontos e o chaveamento, que agora a gente sabe quem pega quem até o final. Depois da vinheta, vamos juntos. Bom, minha gente, vamos lá. Desde que saiu aqui hoje à tarde os confrontos da Copa do Brasil, eu vi muita gente, inclusive, duvidando da idoneidade do sorteio, porque como assim deram todos os clássicos? Internacional e Grêmio, o clássico Grenal, Cruzeiro e Galo, o clássico de Minas Gerais, Vasco e Vitória, o único que não é clássico, porque não havia outro time baiano e nem outro time carioca, e Palmeiras e Santos. Esses foram os confrontos aí das quartas de final, ou seja, teremos um gaúcho, teremos um mineiro e teremos um paulista nas semifinais da Copa do Brasil de forma garantida. De antemão, o que a gente precisa entender? Esses confrontos, vamos começar pelo Grenal, eles dão vida a alguns times que daqui a pouco não tinham mais tantas aspirações no campeonato, né? No Campeonato Brasileiro e nem mesmo em outras competições. O Inter só disputa o Brasileirão e a Copa do Brasil, o Grêmio recentemente cai fora da Copa Sul-Americana. Então, a Copa do Brasil, ela se apresenta quando ela coloca dois times de forças médias para baixa nesse momento para se enfrentar por uma vaga na semifinal, coloca uma esperança de ter algo maior dentro da temporada. Acho que essa mesma filosofia vale para o Vasco e Vitória. Também são dois times que estão na metade de baixo da tabela, o Vasco dentro da zona do rebaixamento, inclusive, e o Vitória lá em 11º, pendulando nessas posições, e também tem uma chance de pegar um time não tão difícil na Copa do Brasil e avançar às semifinais. O Vitória nem se fala. O Vitória talvez seja o time de menor expressão dentre os que aí estão e tem a chance de bater uma semifinal de Copa do Brasil. Isso traz um charme muito legal para a competição, diga-se de passagem, né? Essa permissividade com times que às vezes não são tão bons, mas conseguem ir avançando. Principalmente pelo fato de não ter o Flamengo nessa competição, ter somente o Palmeiras, eu acho que isso já tira uma das grandes forças do futebol brasileiro hoje, que permite que os outros times vão avançando. Aí a gente, dando uma passeada inicial, né, pelos confrontos, Cruzeiro e Galo, acho que pega por óbvio o Cruzeiro numa fase melhor que a do Atlético, né? O Cruzeiro até não está voando, ainda não está exatamente como se espera, um elenco caro do Cruzeiro, e pega o Galo. O Galo está também na parte de baixo, ali exatamente na metade, né? Às vezes passa para cima, às vezes passa para baixo na tabela, mas acho que o Galo atravessa uma fase principalmente financeira, né? Administrativa. O Galo, apesar de ser SAF, tem a segunda maior dívida do Brasil, segundo um estudo que saiu em junho. Então, acho que o clássico equilibra as ações para o Galo também. Vamos falar de favoritismo? Um por um? Vamos lá. Grenal, clássico Grenal. Quem é mais favorito? Acho que para a gente não muretar, eu acho que dá para a gente afirmar que o Inter chega jogando melhor dentro da sua estratégia do que o Grêmio. Ambos estabelecem uma recuperação legal, tanto no Campeonato Brasileiro como na Copa do Brasil. O Inter está ali em vias de entrar na zona do rebaixamento, o Grêmio saiu 3 pontos de distância, mas o Inter pegou Flamengo e Palmeiras nas últimas 2 rodadas e não perdeu para nenhum dos dois. Enquanto o Grêmio conseguiu arrancar aí uma vitória contra o São Paulo, também classificou na Copa do Brasil contra o Mirassol, o Inter classificou contra o Corinthians. Então os dois chegam confiantes com os seus resultados recentes. Isso os faz favoritos ao título, por exemplo? Evidentemente que não. Por que eu acho que o Inter está um passinho à frente? Por jeito de jogar. O Grêmio ainda faz testes, o Grêmio ainda não tem uma estratégia muito bem estabelecida de jeito de jogar, se é reativo, se é proponente, se é um time que usa mais lado esquerdo, lado direito, enquanto o Inter tá certinho, escalado e não deve mudar por um bom tempo esse jeito de jogar.
E aí a gente tem que dar muito crédito ao técnico do Inter, que é o Paulo Pesolano, pela forma como ele está ajustando a equipe. O Inter hoje é um time que consegue impor grandes dificuldades a times melhores que ele. Então, vai ser bem interessante ver como vai ser, inclusive, o comportamento do Inter contra o Grêmio. Eu acho que o Inter está mais bem estabelecido como ele mesmo joga. Enquanto o Grêmio ainda faz testes, o Grêmio ainda oscila mais, acho que o Grêmio ainda sofre mais defensivamente. Então essa é a minha visão. Acho que se a gente for colocar, assim, só para não ficar em cima do muro, é 55-45. Mas esse 55-45 basicamente vai para o saco quando a gente lembra que é um dos maiores clássicos do mundo, né? Não é nem do Brasil, é do mundo. A rivalidade Grenal é muito forte. E quando essa rivalidade entra na seara do mata-mata, aí, meu amigo, aí é a chance do jogo ganhar uma temperatura muito maior do que seria antes é muito grande. Então a gente precisa levar isso em consideração. Indo adiante, Cruzeiro e Galo, eu acho que aqui a gente tem um favoritismo um pouquinho maior. Cruzeiro vive melhor fase, Cruzeiro tem um melhor time, na minha opinião, né? E aí o fator, não sei exatamente como que vai ser essa distribuição de torcidas, né? O fator casa, assim como no Clássico Grenal, talvez não faça tanta diferença. Eu coloco o Cruzeiro aqui uns 60-40 contra o Galo por uma questão de elenco. Mas a gente viu recentemente o Galo tomar 4 do Flamengo e na semana seguinte ir lá e vencer o Cruzeiro, que vinha inclusive numa fase melhor. Acho que o Cruzeiro tem mais ferramentas para passar por esse mata-mata. Mas ao mesmo tempo, o Cruzeiro pode passar ou não pelo Flamengo na Copa Libertadores. O Cruzeiro está vivo nas 3 competições. O Cruzeiro está vivo no Brasileiro, vivo na Copa do Brasil e vivo também na Libertadores. E, bom, a Libertadores paga mais, né? O Galo tá na Sul-Americana também, pode focar, mas a gente sabe que o peso que a Sul-Americana tem dentro de um calendário de um grande clube é muito inferior ao que tem a Libertadores. Então a gente precisa ver como que vai ser esse confronto Cruzeiro e Flamengo e ao mesmo tempo como que ele vai se misturar com esse confronto da Copa do Brasil e até onde pode impactar. Porque a gente sabe que o calendário é curto, então acho que inclusive as chances do Galo podem morar na dificuldade do Cruzeiro de gerenciar todas essas competições. Porque o Galo, vamos e convenhamos que se cair da Sul-Americana, por exemplo, já não faz tanta diferença. Acho que a torcida do Galo não vai ver como uma tragédia. Mas nesse momento acho que o Galo pode tirar uma vantagem, tirar uma casquinha dessa gerência das 3 competições que o Cruzeiro vai ter que ter, né? Porque o Cruzeiro pega logo o Flamengo na Libertadores e se passa, por exemplo, do Flamengo, vê o seu caminho muito aberto na Copa Libertadores e vai priorizar isso sem sombra de dúvidas. Então eu vejo o Cruzeiro com um time melhor, mas o Galo é muito parecida, é uma rivalidade inclusive parecida no sentido de equilibrar as ações, né? Às vezes um tá bem melhor que o outro, chega na hora do jogo, iguala tudo e a gente não consegue estabelecer aí um favorito de verdade. Eu acho que aqui o Cruzeiro, acho o Cruzeiro mais favorito do que o Galo, do que o Inter é mais favorito do que o Grêmio, né? Mas aqui são 2 jogos muito iguais que inclusive vão se enfrentar. Então a gente vai ter aí um gaúcho contra um mineiro nas semifinais da Copa do Brasil. Falando de Vasco e Vitória, aqui é o confronto mais nivelado por baixo, dentro das quartas de final. A gente tem o Vasco lá na parte de baixo, o Vitória que está conseguindo fazer valer muito bem, né? A gente tem que salientar isso, fazendo valer o seu fator casa nesse mata-mata, mas também é um Vitória que está em 13º no Campeonato Brasileiro atualmente, então até vou confirmar aqui para vocês, para não propagar fake news para os seguidores, 13º está o Vitória. Então, assim, é um confronto de times que sabem que a chance de título dentro dessa competição é muito pequena. São times que não têm tanta tradição dentro da Copa do Brasil. Sabem que vão pegar uma pancada ali na frente, porque a chance do outro confronto ser o Palmeiras é muito grande. A gente já vai falar sobre esse Palmeiras e Santos. Então, acho que é 2 times que gostaram dos seus confrontos, porque ambos chegam com grandes chances de fazer um enfrentamento e passar para a próxima fase. Acho que o Vasco olha para o Vitória e pensa, poxa, tá bom, acho que é um bom confronto. E o Vitória olha para o Vasco, dentre todas as outras opções, e pensa, poxa, eu também acho que é uma boa opção aqui. Também acho que é um confronto bem ganhável. Então o Vitória deve fazer valer o seu fator casa. Inclusive, o Vitória decide em casa.
Isso pode ser preponderante para o confronto. O que eu acho? Eu acho que o Vitória vai fazer história e vai avançar a próxima fase, mandando o Vasco para casa. O Vasco melhorou com seu técnico, o Vasco tem um meio-campo legal. Aqui acho que é metade e metade, não tem definitivamente favorito aqui, porque o Vitória com um fator casa muito grande e o Vasco vindo de uma melhora com seu treinador, eliminando o Fluminense na última fase. Mas o Vasco oscila demais. O Vasco é um time que ora joga muito bem e ora não joga nada. Então a gente não sabe exatamente o que esperar desse confronto. Eu acho que é 50-50 e chuto aqui para vocês que será o Vitória a passar para a próxima fase. Até porque é uma campanha mais histórica, é uma campanha inesperada e acho que esse ímpeto pode durar por mais esse jogo. Palmeiras e Santos. Aqui é o confronto mais desequilibrado das quartas de final da Copa do Brasil. Se todos os outros eram muito equilibrados, 50-50, 45-55, 60-40, aqui não. Aqui acho que o Palmeiras tem tudo para inclusive resolver no primeiro jogo. O Palmeiras manda o seu primeiro jogo em casa e resolve e termina o confronto na Vila. Mas vamos lá, ainda é um clássico, tem o fator Neymar, que é um jogo grande, que ele pode contribuir com o Santos, mas assim, vamos falar friamente aqui, o Palmeiras joga muito mais do que o Santos em qualquer circunstância. Né? Em condições normais de temperatura e pressão, o Palmeiras deve passar numa boa pelo Santos aqui. Tirando o fator clássico, qualquer outro fator místico que a gente queira colocar dentro do confronto, sei lá, retrospecto, enfim, números que a gente possa puxar, que eu até acho que seriam favoráveis ao Palmeiras, eu acho que aqui não tem muita conversa. Aqui o Palmeiras deve passar com facilidade e enfrentar Vasco ou Vitória ali na frente. Vamos aos mandos. Alguns eu falei, outros não, né? O Grêmio e o Inter se enfrentam no primeiro jogo no Beira-Rio. Então o Inter começa a construir uma possível vantagem em casa e vai ter que segurar o ímpeto do Grêmio na volta. Eu vi alguns colorados dizendo que isso é bom, que aí faz o serviço de casa e depois joga a pressão para o outro lado, entendendo que o Inter consegue se defender muito bem. O Inter está conseguindo, segurou o Flamengo em casa, segurou o Palmeiras no Allianz. Então, né, a gente tem que entender que o Inter se defende melhor que o Grêmio atualmente e baseado nessa estratégia pode embasar seu jogo. Claro, ainda é muito cedo, né? Os confrontos são daqui 15 dias e muita coisa pode mudar. Lesões, cartões, enfim. Cruzeiro e Galo, a ida é no Mineirão, mando do Cruzeiro, e a volta é do Atlético Mineiro, Arena MRV. Favorece. Não sei como vai ser a distribuição da torcida, já falei, mas favorece o Galo. O Galo pode tentar segurar a onda do Cruzeiro e usar a torcida a seu favor para tentar resolver depois, é clássico. Toda a atmosfera faz muita diferença, então acho que o Galo pode se aproveitar disso. Bom para o Galo, equilibra para o Galo definir em casa. E o Vasco faz o primeiro jogo contra o Vitória lá no São Januário e faz a volta no Barradão. E aí, meu amigo, o Barradão está se tornando um grande talismã para o Vitória. Eliminou o Flamengo todo poderoso, perdeu no Maraca e virou sem pênalti, sem nada de empate, nada, definiu no tempo normal contra o todo-poderoso Flamengo. Então, acho que o Vitória aqui pode, inclusive, se tornar favorito por esse fator casa num confronto tão igual como é Vasco e Vitória. E o Palmeiras começa o primeiro jogo lá no Nubank Park, que mudou o nome do estádio agora, e depois enfrenta o Santos na Vila no segundo jogo. Aqui acho que o Palmeiras deve ir com tudo no primeiro jogo, para poder, inclusive, dar uma miscigenada aí no time nesse jogo de volta. O Palmeiras também vive nas 3 competições, a torcida é muito exigente. Palmeiras voltou oscilando, digamos assim. Crise não dá para dizer. Hoje eu escutei, o Palmeiras está em crise. Não dá para dizer crise. O Palmeiras é líder do Campeonato Brasileiro, deve passar na Copa Libertadores, pega o Cerro Porteño, vamos ver aqui, Palmeiras, Libertadores. Palmeiras pega o Cerro Porteño, é melhor que o Cerro, deve passar também e vai querer equilibrar essas 3 competições porque a exigência da torcida é muito grande. Então, na minha visão, devem passar... Difícil falar isso porque eu sou gremista, hein, gente? Mas eu acho que passa o Inter, eu acho que passa o Cruzeiro, acho que passa o Vitória e acho que passa o Palmeiras, tá? Mas confrontos muito iguais, muito indefinidos. Acho que assim, tem um favorito muito claro nessa Copa do Brasil, que é o Palmeiras,
Palmeiras passando do Santos tá com um pé na final e eu não vejo ninguém jogando mais bola que o Palmeiras. Acho que o melhor time depois do Palmeiras é o Cruzeiro. E depois a gente entra num pé de igualdade muito grande. Assim, difícil afirmar qualquer coisa. Eu sou gremista, vou torcer muito, porque é um jogo muito equilibrado. Eu sei que o Grêmio tem muita chance, que o Galo, que eu falei que não deve ganhar, tem muita chance. Então acho que são todos confrontos muito iguais, tirando o Palmeiras e o Santos. Essa é a minha opinião. Qual que é a tua? Deixa aqui nos comentários e vamos esperar aí essas datas. Deve ter o primeiro jogo na semana do dia 26, segundo jogo na semana do dia 3. Deixa no comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda o meu trabalho, ajuda o criador de conteúdo para a gente poder falar mais vezes aqui sobre esses assuntos. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!